Olá, seja bem-vindo ao PodNcast, o podcast que entrevistamos pessoas que raramente dão entrevista nessa cidade. Não sei porquê, né? É um podcast com sérias restrições orçamentárias, mas estamos aí. E hoje nós temos uma entrevista muito bacana com um grande amigo meu, mais de 10 anos de amizade, e finalmente estou conseguindo entrevistá-lo novamente, né? Estou falando aqui de um camarada que já trabalhou como educador físico nas academias no município de Cacoal, roqueiro, motoqueiro, botequeiro. Também. Enfim, meu grande amigo César Torres, bem-vindo, César Torres. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. César, é o seguinte, eu vou começar logo falando, porque o César, ele representa a casa de Iemanjá, pai de santo, né? E para vocês terem uma ideia, eu conheci ele há 10 anos e eu demorei para descobrir que ele era pai de santo. É, que eu tenho para mim que essa questão religiosa é uma questão muito mais íntima, né? É uma questão de uma descoberta pessoal. E não Uhum. de você ficar convidando as pessoas para poder fazer parte da religião. A gente não prega salvação nem conversão. E é interessante, porque ele já tocou comigo na noite, né? Algumas vezes que a gente tocou aí em barzinhos, e descobri muitos anos depois que ele praticava esses dogmas, né? E primeira coisa que me veio à cabeça, César, quando eu fiquei sabendo, foi: a gente tem uma certa. É um pré-conceito instaurado quando se fala de religiões de matriz africana. Quando fala pai de santo, eu já penso numa pessoa afrodescendente. E de repente eu vejo um camarada aqui, nórdico, lindo, maravilhoso, com essa barba bem Obrigado. fechada. Tem uma inveja dessa barba desse menino, rapaz. Obrigado, obrigado. E eu acho incrível. E como é que foi isso? As pessoas não estranham quando você se apresenta É, assim? Porque é estranho. mais comum a gente achar, encontrarmos pais de santo que vêm realmente de afrodescendência. É. Por ser religião de matriz africana, estabelece um pré-padrão, né? Uhum. Tipo, se o cara é sacerdote, tinha que ser pelo menos um negão aqui, né? E aí não é não é o caso, né? Como vemos. Cara, começou de família, né? Começou de família. Eu tinha uma bisavó que era rezadeira, benzedeira. Depois minha avó se tornou mãe de santo. Ela teve a forma dela de se iniciar. Isso veio passando para os descendentes, né? E eu não fugi da regra da família. E a gente começou com os dogmas de Umbanda, né? Passou-se um tempo, eu fui iniciar no Candomblé e tô aí até hoje. Hoje a casa de Iemanjá tem quantos anos já de existência aqui em Cacoal? A Casa de Iemanjá tá desde a sua fundação oficial é 2012, mas a gente se reúne aqui desde 2010. 2012 foi mais ou menos quando eu te conheci. Por aí, por aí. Mais ou menos Acredito que por foi aí isso mesmo. mesmo. Por incrível que pareça. E como é que é? Assim, porque a gente sabe que a cidade de Cacoal, ela tem, quando se fala do termo religiosidade, ela é um mar muito complexo. Por ser uma cidade pequena ainda, né? Uma Uhum. cidade tem menos de 100 mil habitantes, mas ainda é pequena. E existe todo um paradoxo em cima disso a respeito das aceitações de algumas religiosidades que são menos frequentes, digamos assim, aos olhos do grande público. Como é que é vocês exercerem a fé de vocês mediante uma cidade como Cacoal? Marcelo, eu tive a sorte, né, de, durante a minha formação, ter uma boa instrução. Então, dessa instrução, eu criei um ato de liberdade. Então, eu nunca tive tabu, eu mesmo, de falar sobre isso. Eu sempre busquei conversar abertamente com as pessoas que me perguntavam. E a gente também tem esclarecimento, né? O fato de você ser uma pessoa esclarecida, ela te ajuda muito. Então, a gente sabe das leis que nos ampara. Né? Igual você falou que é uma religião fora do grande público, mas hoje em Cacoal nós temos quase 10 casas abertas. Né? Sério? São quase 10 terreiros abertos em Cacoal hoje. Algo que eu não sabia. Né? Então, e são terreiros bons, terreiros sérios, terreiros que estão aí galgando seu espaço dentro da sociedade. Sabe? Lógico, no começo a gente passou preconceito, foi muito, né? Foi uma ou duas vezes que eu tive problema com relação ao preconceito. Porém, quando você tem informação, você sabe dos seus direitos, do seu dever como cidadão, né? E eu também não sou muito de baixar a cabeça, a gente conseguiu ir contornando essa questão do preconceito e hoje eu levo tranquilo essa questão. O que é interessante, né? Porque nós temos uma região, aliás, na verdade, o Brasil todo vive um sincretismo religioso, que esse é o nome que a gente dá quando várias denominações religiosas, várias tradições se misturam ali na crença popular. Tem pessoas, por exemplo, que frequentam as igrejas evangélicas, mas acende uma velhinha para Santo Antônio para Claro, conseguir um claro. casamento. Tem pessoas ali que se dizem
muito católicos, mas adora fazer uma simpatia de pular umas 7 ondinhas no final do ano. Então, isso aí é o sincretismo religioso, a gente não é uma condenação, não estou falando nada, não, é apenas um sincretismo religioso. E num país onde vive esse sincretismo religioso, tem um preconceito um pouco exagerado para com as religiões de matriz africana. Então, eu vejo, uma opinião minha, tá? Uhum, Eu vejo que eles encaram a gente como uma ameaça. Eu acredito que as outras religiões, eu vou citar algumas aqui porque não tem como falar disso e não citar, né? As religiões católicas, a religião católica, por exemplo, ela tem uma aceitação, né? Os frequentadores, eles aceitam a gente com um pouco mais de tranquilidade em alguns lugares. Já os protestantes, não. Porém, até isso vem mudando. Eu percebi que alguns pastores, eles já falam da gente com um pouco mais de naturalidade e respeito. O que importa pra gente é a questão do respeito, Marcelo. As pessoas não precisam nem tolerar a gente. A gente não é um peso morto que você tem que tolerar. A gente é um cidadão como qualquer outra pessoa. A gente paga imposto, a gente vai ao mercado, a gente come, bebe, dorme, a gente gera lucro para o município, a gente se interna. A única diferença é a nossa fé. E a nossa fé, ela é bem nossa mesmo, assim, sabe? Nós temos uhum. nossos dogmas próprios, nossos conceitos próprios, né? E até quando a gente precisa ir para a rua, a gente vai com muita cautela. E eu te falo que quando a gente vai para a rua com cautela, não é por medo, é porque a gente tem cuidado com o ambiente em que a gente está, sabe? A nossa religião, ela sempre teve esse cuidado com o externo. E isso é uma educação que a gente vem tendo dentro dos nossos terreiros desde a época da formação da religião. Eu estou te falando coisas que aconteceram em 1600, 1700. Primeiro era por medo. A gente se reclusava, né? Ficava recluso por conta de medo. Agora, hoje, que a gente já compreende, como eu falo lá em casa, né, no nosso terreiro, a religião ela evolui de acordo com a sociedade. Entende? A ciência evolui, a medicina evolui, a religião também tem que evoluir. Então, tem muitos conceitos que eram bem mundanos, a gente já não faz. A gente já não usa mais hoje. Principalmente o fato de ir para a rua. Hoje a gente tem um terreiro, espaço sagrado, onde a gente pode fazer o nosso culto em segurança, sem ofender a fé alheia, sem sujar nada e sem incomodar quem não é da religião. Sim, eu lembro que uma das últimas vezes que eu fiz algum trabalho jornalístico com vocês foi justamente sobre uma questão de intolerância religiosa, em que Uhum. vocês tinham autorização para estar num determinado local da cidade pelo Você é proprietário um do vizinho nosso. É, um vizinho de vocês lá, que tinha um terreno lá que vocês foram autorizados para poder fazer, e um dos vizinhos se incomodou e acabou tendo uma certa desavença ali, que foi, acho que entrou até polícia no Sim, sim, a meio. gente teve que acionar a polícia porque ele, na verdade, ele correu atrás de um filho de santo com um pedaço de pau, né? Ele foi para agressão. Uhum. Ele tentou bater no menino com um pedaço de pau na mão e a gente teve que chamar a polícia, intervir, fazer todo aquele A parte processo, burocrática isso, e registrar perante a boletim de justiça. ocorrência, Uhum. né, dar seguimento ao processo, porque uma das coisas que eu aprendi com os meus amigos do direito é que o processo ele precisa andar, porque só quando a pessoa for penalizada, seja ela como for, né, ou prisão, ou com penas alternativas, multas, é que a pessoa aprende que ele não pode mexer com aquilo. Então Uhum. aquela história vamos desculpar, vamos deixar para lá, isso não pode existir mais. Concordo plenamente contigo. Seguinte, dito popular, vocês se incomodam quando o povo, por falta de conhecimento alguma coisa, chama vocês de macumbeiro? Porque é uma palavra que fica muito. Principalmente quando você passa algumas igrejas evangélicas, né? E se referem às matrizes africanas como macumbeiro, independente qual a ideologia delas. Então, Marcelo, a gente tem uma brincadeira que nós fazemos, que é assim, só um macumbeiro chama outro macumbeiro de macumbeiro. É igual os meus irmãos afrodescendentes, eu posso chamar o cara de negão. Agora vai um cara branco chamar ele de negão. Nossa, rapaz, dá um problema. Eu ainda tenho liberdade com isso por conta do sacerdócio, né? Então, os meus amigos, os Uhum. amigos, né? Por exemplo, o Sony, o Blade, eu chego neles e falo, e aí, negão? Mas assim, eu olho pro lado para ver se não tem outro que vai se incomodar. É, que nem antigamente, nos anos 80 e 90, a gente só chamava de viado quem eram os nossos verdadeiros amigos, né? Se o cara Uhum. tinha que ser muito amigo, ô, viado, vem cá, não sei o que e tal. Hoje em dia dá problema mesmo. Ah, Então, mas a hum, questão do macumbeiro não me incomoda, né? Até que mas a gente prega para que as pessoas tenham respeito, pelo menos que elas conheçam. Macumbeiro é quem toca macumba, e macumba é um instrumento, parecido com o reco-reco, um uhum. instrumento de madeira. Né? Então, o macumbeiro é o tocador daquele instrumento.
E aí, na época da generalização da coisa, as pessoas viam o cara passar com uma macumba na mão ali, com um instrumento na mão, só lavar o macumbeiro. É isso que ele estava indo pro terreiro. Então lá só tinha o quê? Só tinha os macumbeiros, porque quem passava fora só escutava o som, não via a ritualística, né? Uhum. Então generalizou. Eu não me incomodo. Eu conheço sacerdotes por aí que se incomodam. Conheço uns também que não se incomodam. Mas para mim, se a pessoa me chamar de macumbeiro, não tá me ofendendo. É igual me chamar de careca. Eu vou falar o quê? Eu sou. Então vou me É, ofender, não tem jeito. contra fatos não há argumento. Me Exatamente. explica uma coisa. Uma vez eu fui fazer as fotografias de uma festividade lá na casa de Iemanjá, há muito tempo atrás, e eu nunca tinha frequentado, e eu achei maravilhoso aquilo tudo, né? A festividade, a celebração, né? Uhum. Os momentos, as ritualísticas ali. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção. No momento da, eu não sei se esse é o nome correto, mas da intercessão, não, da Incorporação. incorporação, É. justamente. Da incorporação, alguns membros ali que fazem a incorporação recebem a entidade, e essa entidade, algumas delas, bebem pra caramba. Eu vi um camarada matar no peito uma garrafa de cachaça, e quando acabou o ritual, que depois você tem aquele bate-papo com o pessoal, eu fiz questão, gente. Eu cheguei perto da pessoa, não tinha nem cheiro de álcool e a pessoa estava super normal. Se eu tomasse aquele álcool, eu ia acordar no outro dia no hospital. E a pessoa, dentro do ritual, fez o consumo de uma garrafa de cachaça e acabou. Sumiu. Parece que a entidade levou embora com ele o porre. O processo de incorporação é um transe, né? Uhum, Que é bem diferente da possessão. Quando a pessoa está em transe, ela está ali com a entidade próxima dela que está ocorrendo o processo de incorporação, tem muita coisa ali que chama de, vou chamar de magia. Tá? Tem muita magia acontecendo. E é diferente de mágica, tá, gente? Magia é uma coisa, mágica é outra. Então, tem muita coisa acontecendo. Hoje, eu já nem permito mais que isso aconteça, porque a gente tem uma banalização acontecendo. Tem muito médium iniciante, tá? Que acha que deve, que o guia, que a entidade dele só é boa se ela beber muito, se ela... uhum. É igual antigamente aquela história de andar no fogo, pisar no caco de vidro, Sim, sim. né? Os antigos faziam isso. Eu não passo nem perto dessas coisas. E não é por falta de fé. A gente chega num momento que tem que ter doutrina, né? Praticar a religião, ela tem que ser uma coisa bem reta. Tem que ficar confortável, tanto para um como para outro. O processo que você visualizou naquele momento, ele é real. E ele ainda acontece muito. Só que eu já compreendo que não tem necessidade de uma entidade tomar uma garrafa inteira de alguma coisa. Uhum. Então hoje as coisas já são bem mais controladas também. Eu acho interessante naquela. Eu tive uma experiência fantástica aquela noite, né? Inclusive, um dos irmãos estava incorporado com uma entidade. E essa entidade, né, me ofereceu uma cerveja. Eu nunca tinha tomado uma cerveja com uma entidade. E foi maravilhoso, foi legal, foi muito bacana, né? Em falar em cerveja, produção, vamos trazer uma cervejinha aqui também, porque Ó, agora até eu fiquei com vontade agora, deu até uma né? cedinha. Eu tenho uma sede aqui já, né? Como a gente fala, traz uma pomosa. Pois é. Traz a espumosa. Porque que é um podcast, gente, que é feito para maiores de 18 anos. Se você é menor de 18 anos e está assistindo, desliga e vai lá conversar com a sua mãe e com seu pai, tá? Ué, eu não ganhei não? E tá boa essa, hein? Eu peguei aqui, tá geladinho. Vou esperar você pra poder brindar contigo. A gente comprou de manhã bem cedo, a gente grava no finalzinho da tarde. Ah, obrigado. Como é que Axé. fala? Axé, né? Axé. Axé. Ah lá, até a produção pegou uma. Olha aí. Em falar nisso, você O tem uma. nosso técnico de vídeo que Nosso técnico de vídeo a gente não bebe, graças a Deus, que alguém tem que fazer esse programa rodar, né? tá certo. Enfim. Em falar nisso, tá, gente? Se você é dono de uma distribuidora ou então vende cerveja, alguma coisa, bebidas em geral, patrocine o nosso programa, por favor, porque tá difícil, viu? Todo convidado vem aqui e a gente serve alguma coisa. Dia atrás foi um whisky, um vinho, agora cerveja. É por isso que eu amo esse programa. Vai acabar com a sua adega particular, hein? Pois é, tá acabando com o meu estoque. E aqui que seria café, ó, maior fake news. Olha só, no ano passado pra cá, talvez tenha sido eu que tenha visualizado isso, né? Que eu venho acompanhando mais TikTok, essas coisas. E não pelas dancinhas das meninas lá não, mas por outras coisas que tem muito mais interessantes lá. E um perfil dessas redes sociais, tanto Instagram como TikTok, ela tomou um tamanho gigantesco em poucos meses, justamente por divulgar
bastante essa questão das religiões de matriz africana, que é um perfil chamado Zeus, não sei se você acompanha, que é um jovenzinho que ele pega as doutrinas e ele faz alguns embates entre doutrinas de outras igrejas com a doutrina, né, do candomblé, enfim, né? E mostra de uma forma metódica e didática, que é o mais interessante, as realidades, e no final ele consegue ponderar tudo de uma forma e mais fantástico ainda, através da música. Ele cria uma música em cima disso, ele se transveste como pastor, como pai de santo, e faz tudo uma questão É um rapaz visual. jovem que é meio rapper, né? Isso! Sim, eu já vi. Gente, é fantástico. E até foi por isso que me trouxe um pouco de curiosidade, um pouco mais sobre as religiões de matriz africana, porque justamente como a gente falou agora há pouco sobre o sincretismo religioso, ele faz esse link interessante, esse sincretismo que às vezes muda a nomenclatura de uma Uhum. determinada religião, mas é a mesma entidade, ou o mesmo ser, ou o mesmo, enfim, do que de outra religião, né? Então é muito interessante. Como é que você vê essa nova visão dos jovens tentando fazer esse link com novas religiões, tentando ter um pouco mais de ponderação entre essas brigas religiosas que no passado eram terríveis, né? A Sim. gente sabe disso. E hoje em dia essa molecada agora está tentando fazer uma coisa mais amena, tentando mostrar de uma forma mais didática essas vertentes, explicar um pouco mais sobre isso. Marcelo, a gente sempre fala, né, que na internet se encontra de tudo, né? Principalmente quando tá falando da gente, das religiões de matriz africana, tem muita gente Uhum. expondo muita coisa desnecessária e Uhum. outros até promovendo um desserviço à religião, porque faz coisas que nem é da religião e atribuem a nós. Isso é péssimo. Porém, nós temos esse outro lado, né? Eu já vi, eu não sigo esse rapaz, mas eu já vi alguns vídeos dele, são muito bons, tá? E isso é fantástico, como você falou. Pegar uma garotada aí que tá vindo, tá entendendo a religião, consegue fazer esse confronto e consegue tirar proveito disso, consegue ver as coisas com sabedoria, né, sem promover guerra e sim promover uma discussão e não uma briga. Isso é fantástico, isso é excelente. Isso é excelente mesmo. Hoje, eu tenho um público novo lá em casa também, né, tem uma menina de 19 anos, tem outra de 16, tem uns mais velhos também, gente mais velha do que eu lá, que são meus filhos de santo. E esse novo pensar, ele é ótimo. Ele é ótimo. Esse novo pensar vem trazendo uma renovação, um novo entendimento, vem trazendo uma nova forma de avaliar o que é a religião de matriz africana. Só que tudo isso também tem um plantio que foi lá atrás, uma sementinha que foi colocada lá atrás. Uhum. A gente não pode esquecer das grandes federações que vieram brigar, né, vieram botar a cara no plenário, vieram botar a cara contra vereadores, contra senadores, contra deputados. Aí teve aquela galera que conseguiu se eleger e veio também valorizando os terreiros, valorizando essa comunidade de matriz africana, de religião de matriz africana. E aí vem trazendo uma nova discussão. Essa evolução que as pessoas de terreiro passaram, porque antigamente terreiro era coisa para só a margem da sociedade, era coisa de pobre. Independente de ser preto ou branco, mas terreiro era coisa para pobre, entendeu? Hoje não. O terreiro ele veio do centro, né? O terreiro ele vem para o meio do povo. Hoje, hoje em dia, em pleno 2024, já está se tornando até artigo de luxo, porque tem muito famoso procurando terreiro, tem muita gente da alta sociedade procurando terreiro como se fosse uma modinha. Essa modinha eu não concordo tanto, né? Porque religião é uma coisa, como eu falei bem no comecinho, Uhum. é uma questão de sentimento. Você entra pro terreiro porque você se sentiu pertencente àquilo, entende? Então, assim, essa modinha é a única coisa que eu não consigo aprovar. Porém, as pessoas que vão, que buscam, que se identificam e que fazem algo com aquilo assim de forma produtiva, eu acho fantástico. O terreiro, no caso, a casa de Iemanjá, quando estão fazendo as suas ritualísticas, eles fazem de portas fechadas, até porque já tem um acesso muito fácil ali na rua, né? Uhum. E para quem não sabe, né, logo na em frente lá tem o Bar da Maria, onde eu conheço a Maria há 14 anos, de vez em quando a gente vai lá visitar ela, eu, o Gael e tudo mais e tal. E já chegamos a ver, inclusive, da última vez que nós fomos lá, né, Daiane? Garotada passar e jogar pedra na porta, né?
e imaginam que fariam se porventura a porta tivesse aberta. Como é que é para vocês essa questão de. Porque, olha só, as outras religiões tentam fazer tudo de portas abertas para que as pessoas passem na rua e vejam. Em contrapartida, vocês fazem, só que de uma forma mais reservada, digamos assim. Como é que vocês veem isso? A minha porta fechada lá, o portão grande ali da frente fica fechado, que Uhum, você conhece a estrutura da casa, sim, por uma questão de conveniência mesmo, porque o portão ele fica na beira da rua, né? Ele já sim. dá na calçada. Mas a característica dos terreiros, a arquitetura dos terreiros, ela é ser dentro de um terreno. Igual, por exemplo, a igreja. Nós temos uma igreja aqui que você tem um muro na frente, você tem a cerca, né? Uhum, Eu não tenho acesso de uma cerca porque o meu portão ele já é bem na calçada. já na E eu não posso calçada. construir uma cerca na Porque frente na porque verdade ali é como se fosse um ponto comercial, ele né? é como se Então. fosse um ponto comercial. Então, assim, é por isso que minha porta fica fechada. Os terreiros não. Os terreiros eles têm a sua cerca, seu muro, seu portão. Eles ficam de lá dentro é aberto, é portas abertas também. Entendeu? Então, assim, as minhas portas fechadas é porque a minha porta ela já é quase meu muro também. Agora, eu não tenho problema nenhum em fazer de porta aberta. Tanto que eu tenho os trabalhos fechados, aí é reservado só para o povo da casa, que é instrução, aquilo que a gente não precisa passar para a população que vai lá frequentar como visitante. Uhum. Mas eu tenho as giras abertas que é para visitante, eu tenho espaço onde eles podem ficar ali sentados, assistindo, esperando o momento de participar, onde eles vão ali se aconselhar, tomar um passe, bater um papo. Por volta de 2016, 2015, 2016, por aí, tinha não vou dizer um movimento, mas tinha uma conversa paralela, né? Na época eu trabalhava bastante pela cultura do município, enfim, se eu não me engano, eu já era até presidente do conselho, do primeiro conselho que não deu certo, tal, enfim. E havia uma conversa de tentar colocar um pouco mais na rua alguns movimentos afro, como por exemplo, colocar atividades da capoeira, né, atividades que pudesse linkar com a culinária, né, e também foi citado no caso os terreiros. Você vê hoje, tantos anos depois, 7, 8 anos depois, que esse tipo de conversa ainda poderia existir, de porventura, vamos supor assim, porque é muito comum você ver atividades evangélicas, católicas que vão para a rua, né, de acordo com as suas festividades, né? E na época se falava muito a respeito do dia 20 de novembro, que é Dia da Consciência Negra, né? Então é toda uma semana voltada a essa reflexão. Então se falava muito de colocar realmente na rua todas essas vertentes da cultura, né? Para a rua também, para que a Sim. população pudesse conhecer. Hoje existe ainda esse papo ainda ou ficou só lá no passado? Não existe. Existe sim. Existe. Ele é muito real. Em Porto Velho, a gente já tem um movimento bem forte. Uhum, Né? Nós temos duas federações, matriz africana, mais um outro órgão lá, que mexe com a parte só de saúde voltado para povo de terreiro. Tem um conselho negro também lá em Porto Velho. Essa questão cultural está muito mais fomentada, está muito mais fundamentada. E eles fazem. Tem o dia que vai fazer o presente para Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Eles fizeram agora uma carreata para São Jorge, para uhum. Ogum, no dia 23 de abril. E Isso essa é ideia do sincretismo religioso, né? isso, São Jorge, Ogum, tal, que são as mesmas essa entidades. associação, né? Uhum, Então, assim, eles já fazem isso na capital. É uma coisa que demorou bastante, mas já fazem. Aqui pro interior, cara, a gente vê isso os passos mais curtos que a capital. Eu sou ligado à federação, a federação me dá um certo suporte, porém eu preciso que as outras casas queiram participar também para poder fazer um evento dessa uhum. magnitude. Falei, nós temos umas 10 casas, na cidade quase, mas a minha hoje está com 30 membros. Se eu for colocar isso na ponta da caneta, então é pouco para fazer uma carreata, para fazer uma passeata ou alguma coisa. Então eu preciso que todo mundo se para fazer isso. É, em se tratando de afro, né, do movimento afro, hoje é difícil você ver essa vertente toda se manifestando. Tive a oportunidade de, até o ano passado, frequentar o Conselho de Cultura, isso é bem apagado. Estive acompanhando algumas coisas sobre capoeira aqui na cidade, ele é professor de capoeira, Uhum. mas existe até uma dificuldade em aceitar a capoeira como esporte dentro de uma academia. Entendeu? Então a gente tem muita barreira ainda para quebrar. Mas essa conversa ela existe, esse diálogo ele é real.
passos curtos, um pouco mais modesto, né, um pouco mais humilde, mas Interessante. Coisas vêm na minha cabeça aqui agora, né? Há 2 anos atrás eu fui em São Paulo. 2 anos, né, meu bem? Fui em São Paulo com meu pai? É. Meu filho tinha recém-nascido e fui fazer um curso em São Paulo. Fui com meu pai. Meu pai conhece São Paulo com uma palma da mão dele, né? Porque cresceu lá. E ele me mostrou uma igreja que fica no centro, ali próximo ali à Praça da República, um pouco mais distante, na verdade, que eu não conhecia. E olha que eu já fui em São Paulo várias vezes, andei aquele centro histórico ali várias vezes e eu não conhecia essa igreja. Eu entrei e eu achei interessante. É uma igreja católica, mas voltada para a cultura afro. Então lá dentro você via imagens e placas falando, né, informando o que, que era, a origem e tudo mais. Tal, uma questão bem didática também, que eu achei interessantíssimo, que é justamente os santos católicos, mas também algumas divindades da cultura afro, né, da cultura de matriz africana, e explicando. No outro dia eu passei lá por perto, estava tendo uma celebração. Rapaz, desculpa o palavreado, mas eu fiquei apaixonado por aquilo. Um monte de negão tocando atabaque, não sei o que, e o padre lá com a indumentária dele, levantando a Eucaristia. Uma missa católica, mas de fundamento afro. E a igreja lotada no centro de São Paulo. Achei aquilo magnífico. Só não me vem na cabeça agora o nome da comunidade, que eu até fiz foto, fiz filme, salvei no Instagram e tudo mais. Tal. Eu achei fantástico. Será que estamos muito distantes em Rondônia? Tem alguma coisa assim? Ou já tem, porque eu não conheço? olha, em Rondônia, eu acredito que seja, não está tão distante. Talvez para o interior de Rondônia. É que a gente tem que fazer esse link na capital, né? A gente tem uma Uhum. diferença cultural muito grande da capital e do interior. Eu sei que, por exemplo, na capital a gente tem aquele procissão dos ribeirinhos que Sim, vão né, que levam muito o cultural. divino nos barcos. Uhum. Né? Eu sei que tem o terreiro de Santa Bárbara lá também que faz um trabalho bem bacana. Eles têm uma festividade muito legal também lá no terreiro de Santa Bárbara. E agora unir as religiões dessa forma, como é feito em São Paulo, como é feito na Bahia, como é feito no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem, ainda é um pouco mais distante. Eu quero ter um pouquinho de otimismo e esperar que essas coisas tomem uma forma melhor, né? Mas acredito que ainda está distante. Eu lembro que esse tempo atrás agora, que foi no Rio de Janeiro, teve um terreiro que foi fazer uma cerimônia de lavagem da escadaria da igreja, Sim. né? Que é uma festividade chamada Águas de Oxalá. Então eles chegariam na igreja, tem todo um simbolismo, tem toda uma explicação por trás. Eles iriam lavar, jogar água, que são águas com cheiro, alfazema, com plantas, né? Iriam lavar. E o padre, a gente interviu, falou que não ia, né? Que não podia e que não ia dar jeito. Aí teve outra vez que eu vi alguma coisa que tinham jovens católicos que se ajoelharam, fizeram uma corrente, começaram. E eram jovens, que eles eram da igreja, mas não era do clero. Uhum. Eles estavam ali, se ajoelharam de braços dados, começaram a rezar, 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 para não deixar uma comunidade afro passar ali. Entendeu? Também para que não houvesse uma cerimônia. Tanto que até nesse caso, até o padre estava intervindo, pedindo para que eles levantassem, e eles não levantavam. Então a gente vê que a ignorância religiosa também impede muita coisa. Né? Eu aqui, com relação a outros religiosos, eu ainda não tive problema. Mas eu também não tive um acordo possível, assim, um negócio para falar que, pô, você chegou ali, o cara te recebeu bem. Até porque eu nunca procurei também, né? Uhum. Mas ali mesmo onde está o meu terreno, no meu bairro, na esquina, bem na esquina, nós temos um centro espírita Sim. de encardecista, né? Uhum. Onde eles fazem um trabalho deles ali que é magnífico. Nunca tive problema com eles. Eles passam, eles cumprimentam, mas a gente também nunca conseguiu estabelecer um diálogo, Uhum. né? Então, assim, existe uma ignorância religiosa que perdura. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quem sabe futuramente, talvez o futuro não tão distante, já que pelas piores premissas do mundo, o mundo está acabando, né? Quem sabe futuramente aí não tenhamos aí um ecumenismo,
foi tão Ah, pregada a partir dos anos 2000, né? isso Dessa seria ótimo. união de todas as religiões, todo mundo dando as mãos e tal, e Seria, o mundo acaba. seria ótimo. Ó, uma pergunta que não tem como eu deixar de fazer, É, né? Vira e mexe, na verdade não é sempre, tá, gente, né? Mas de vez em quando, uma vez por ano pelo menos, já que eu fiquei 4 anos longe de Cacau, de vez em quando eu vi essas coisas. Aparecem alguns trabalhos, numas certas encruzilhadas da vida aí, que causam um certo alvoroço. Cabeça de bode na escadaria do Banco do Brasil. Deve ser alguém que estava devendo muito dinheiro lá, né? Ou então na entrada da cidade, alguma coisa assim e tal. Eu já tive esse papo com você antes, né? Mas eu gostaria de ter novamente. Como é que você vê esse tipo de trabalho, ou não sei se eu posso chamar de oferenda, mas enfim, feito e que é totalmente ligado, linkado automaticamente pela própria população, pelo conhecimento popular, às religiões de matriz africana. Como é que você vê esse tipo de trabalho hoje na cidade de Cacau? tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa quebrar alguns tabus aqui, Mete bala enquanto eu vou tomando deixar uma. alguns esclarecimentos. O sacrifício animal, né, que nós já não usamos mais esse termo, porque não é só sacrificar o animal, é sacralizar. Uhum, Sacralizar vem tornar sagrado, né? E fazer com que aquele animal que está sendo imolado, ele não morre à toa, ele não morre para desperdício, ele não morre ali só para morrer, tá? Quando se corta um galo, uma galinha, um carneiro, ela tem que servir aquela comunidade. uhum, Então tem a ritualística religiosa, de sacralização? Tem. Só que ele não pode sofrer, ele não pode ter maus tratos, ele não pode. Tem toda uma regra, uma ritualística para cumprir. E uma da parte da ritualística é que não pode desperdiçar aquele animal. Então, por exemplo, você pega um bode, couro do carneiro, do bode, ele vai virar couro de atabaque. Né? Para quem toca uhum. instrumento sabe que atabaque é feito com couro. Sim. E todo animal tem que ser consumido. Então aquela carne vai alimentar aquela comunidade. Já começa por aí. Então, outra coisa. Quem leva a religião a sério não faz esse tipo de coisa na rua, tá? As casas que realmente promovem religião de matriz africana não coloca animal na rua, não faz despacho, não suja as coisas. Infelizmente, né, eu vou pegar agora esse linkado que você falou, Uhum, como eu te falei mais cedo, a gente tem pessoas que promovem um desserviço à comunidade de matriz africana. Assim como a gente tem em qualquer religião, em qualquer segmento onde tem pessoas, a gente tem pessoas medíocres, a gente também não ficaria fora disso. Né? Então, tem pessoas que se dizem de uma religião de matriz africana, eu não consigo ter reconhecimento porque a pessoa não tem uma raiz, uma ebé, uma raiz familiar, o cara não tem uma raiz de axé. uhum, É como um ato empresarial, você tem que ter a sua matriz, entendeu? As pessoas não têm matriz, a pessoa olha muita coisa no TikTok, em rede social, compra um livrinho do João Bidu, ou qualquer coisa que tem muito acesso. Hoje você tem acesso uhum, a livros assim na internet, tem muita coisa até gratuita. uhum. E o cara lê, fala que ele é pai de santo, mãe de santo, né? Fala que ele é o bichão da goiaba. Sai fazendo essas porcariadas na rua. Isso é horrível. Tá? Isso é horrível. Sacerdote de religião de matriz africana. Umbanda, candomblé, o molocô, seja o que for, seja qual for o segmento dele, ele não faz isso na rua. Até porque também vocês têm todo um cuidado a respeito da na própria natureza, né? Porque você me falou uma vez que vocês não fazem esse tipo de coisa, porque alguns ornamentos, por exemplo, que são utilizados nas ritualísticas, eles podem acabar prejudicando a natureza, então já não fazem já. Fazem o É, procedimento e tal. faz parte do nosso dogma religioso. Uhum, Primeiro, eu vou falar por mim, né? Eu sou filho de Ogum, um orixá que está relacionado aos caminhos, uhum. ok? As estradas. Se ele está relacionado aos caminhos, eu vou pegar uma sujeira e vou colocar naquilo que ele representa, Faz sentido. né? Por exemplo, na Bahia tem a festa de Iemanjá, Sim. né? O pessoal estava comentando, né? Pô, mas os caras estão indo com um barquinho de isopor. Não, já fizeram muito isso. Hoje não é mais, hoje tudo é material biodegradável, é papel reciclado. E que vai entrar em contato com a água vai se dissolver. São flores, alimentos, não se coloca mais vidro, Uhum, tecido, essas coisas. Entendeu? Então a galera só vê o negócio indo, mas não vê como é que acontece a ritualística. E aí, quando você não tem propriedade de causa, quando você não pratica, aquilo fica fácil você criticar. Você falar o que você acha, né? O achismo. Né? Então, assim, a gente tem esse cuidado com essa consciência ecológica,
ela é muito real pra gente. Né? Uhum. Até porque, por exemplo, eu não sou dono de um sítio. Então eu tenho um colega que me permite entrar no sítio dele para poder fazer um fundamento nas águas. Uhum. Se eu começar a emporcalhar o sítio dele, o que vai acontecer? Vai me proibir. No mínimo, ele vai ficar chateado contigo. Eu já passei do peso e da idade de ficar me arrumando esse tipo de confusão. É, meu joelho não aguenta correr também, não. Você falou uma coisa interessante aí a respeito de não é sacrificar. Qual foi a palavra que você utilizou? É sacralizar? Sacralizar. 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 Me veio à mente, né, pra quem não sabe, né, eu estudei muito quando era mais novo. A minha ideia era ser padre. Então a gente fez o vocacionado, preparação do seminário, etc. Uma das coisas que a gente estudava bastante, me corrijam se eu estiver errado, a gente faz muito tempo isso, uns 20 e poucos anos isso. Então vai saber se eu estou lembrando corretamente. Mas também existia muito essa questão do, vou usar a palavra sacrifício, sacrifício de cordeiros, enfim, da própria criação, ou então levar parte da produção para ser oferecida a Deus, por exemplo, nas religiões cristãs, né? Seria quase a mesma coisa, né? Porque basicamente eles faziam o mesmo, só que daí eles comiam também com a comunidade que ele estava. Isso. O produtor de abóbora levava as abóboras lá, oferecia a Deus, fazia todas as suas ritualísticas, mas confraternizava com os irmãos que ali estavam. Exato. Né? Se eu não me engano, essa vez que eu fui lá no seu terreiro também houve isso aí. A gente, no final, houve um verdadeiro banquete ali, na verdade. E pensa na comida boa, hein, gente? Nossa. Comida de macumba, né? Comida de macumba. Nossa senhora, ó, foi bom demais, viu? Vou falar a verdade. Pensa num povo que cozinha bem, é o pessoal lá da casa de Iemanjá, viu? E a maioria das religiões, elas têm esse ato de sacrifício, né? Do Sim, ofertar a comida, o sim. animal, alguma coisa, Uhum. né? E até quem não tem religião participa disso, né? Porque tem muito ateu por aí que come peru no Natal, final do ano, em dezembro, né? Sim. Come boi o ano inteiro, Fulano casou, mata a vaquinha. né? Né? Mais ou menos isso aí, né? Então, assim, chega a ser hipocrisia, né? A pessoa falar que o sacrifício animal ele só é ruim quando é dentro da religião de matriz africana, né? E a gente tem outras religiões que fazem isso. Aí só porque o deles é de terno e gravata é mais bonito. É interessante que o ser humano vai pra guerra também, sacrifica um monte de gente lá, né? Mas em contrapartida ninguém come ninguém, não, viu? Então é meio hipócrita mesmo, né? É meio hipócrita. Bem, gente, é isso mesmo. César, Ô, Márcio, muito obrigado pelo papo, tá? Até. axé pra nós. E valeu por ser nosso entrevistado aqui do PodGNcast. O podcast com sérias restrições orçamentárias, mas que a gente se diverte, viu? Se diverte muito. E vale a pena lembrar, se você tem menos de 18 anos, não era nem pra você ter assistido, tá? Se você tá assistindo agora, não é pra ter assistido não, tá? Ó, valeu, obrigado demais, César. Marcelo, eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo. Obrigado pela cerveja, tá uma maravilha. Eu desejo sucesso no teu podcast. Eu sei que é uma nova empreitada na sua vida. E você está retornando para Cacau. Eu te desejo muito axé, bons caminhos, sucesso, prosperidade, muita luz na tua vida, cara. Obrigadão. Obrigado a todos que estão assistindo. Valeu, até a próxima.